Olá, queridos e amados irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 2 de agosto. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para a nossa leitura orante da Palavra de Deus, a nossa oração deste dia. Uma alegria ter você para este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu acolho meu irmão, minha irmã, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a presença materna de Maria, nossa Mãe, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o nosso Deus, que neste dia nos reúne no amor de seu Filho Jesus Cristo, para juntos elevarmos a Deus, nosso Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão. Temos tanto a agradecer a Deus, nosso Pai. Dizer a Ele muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por tantas graças e bênçãos que o Senhor tem derramado abundantemente em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui para esse momento de oração, onde o Senhor acalma as tempestades do nosso coração. Tudo é dom, tudo é graça do Senhor. Louvemos e agradeçamos ao Senhor. Porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Peçamos ao Senhor a presença do Espírito Santo, que abre a nossa mente e o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Mateus 14, 22 ao 36. Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem,
enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu à montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla da sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho purifique a nossa mente, o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Amém. Meu querido e amado irmão e irmã, eu convido a você nesse momento a reler novamente o texto bíblico, pausadamente, atentamente, destacando aquela palavra que mais te chamou a atenção, ou aquele versículo.
Meu querido e amado irmão e irmã, nós estamos acompanhando esta sequência do Evangelho de São Mateus. No dia de ontem, nós vimos Jesus que ensina aos discípulos o milagre da partilha. Ensina a multidão o milagre da partilha. E após esse milagre da multiplicação dos pães, deste gesto de partilha, onde todos comeram, ficaram saciados, Jesus então diz para os discípulos: olha, vão à frente, atravessem para o outro lado da margem. Jesus faz o quê? Ele quer ficar sozinho, em oração, nesta comunhão com o Pai. Ele ficou ali em oração. E ao anoitecer, ele percebe que os seus discípulos estão passando por uma grande aflição. É noite, a barca está atravessando e começam os ventos. E a barca começa a ficar agitada. E Jesus, percebendo a aflição dos seus discípulos, ele vai ao encontro dos discípulos. Ele vai ao encontro desta barca. Essa imagem que deve ficar para nós, guardarmos no coração e termos esta certeza de um Deus que não é insensível às tempestades que atacam nossas vidas, que sacode mesmo o barco da nossa vida. Não, mas é um Deus muito sensível, é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que conhece o sofrimento do seu povo e vem ao encontro. Jesus, então, vendo aquela aflição, ele vai ao encontro desta barca, onde estão os discípulos. Ele não é insensível à aflição, à dor, o sofrimento, mas ele vai ao encontro. Ele é o Senhor da criação. Ele vai caminhando sobre a água e ele vai ali caminhando porque ele é o Senhor da criação. E Pedro, mas antes, os discípulos então acham que é um fantasma que está indo ao encontro. Pedro pergunta: Mestre, se é você mesmo, peça que eu vá ao teu encontro. E Jesus permite que ele também ande sobre as águas. Porém, quando ele vê que a tempestade aumenta, o vento começa a sacudir ainda mais a sua vida, ele fica com medo. Ele não confia na palavra do Senhor e começa a afundar. E mais uma vez nós vemos o Senhor que percebe a agonia, o sofrimento e estende a mão. E estende a mão. Um Deus que não está com o braço encolhido, mas, como nos diz Isaías, a mão de Deus está estendida sobre o seu povo.
E então Pedro pega na mão de Jesus. E ele então consegue sair daquela situação em que estava vivendo. E assim que Jesus ele entra naquela barca, o vento cessa. Quando Jesus ele entra no barco da nossa vida, ele manda calar todos os ventos contrários. Meu irmão, minha irmã, cuidemos da nossa vida espiritual. Não deixemos que os ventos contrários virem a barca da nossa vida. Os ventos contrários não faltam em nossas vidas. Porém, o Senhor está no barco da nossa vida. É Ele que manda os ventos contrários acalmar. Ele é sensível à nossa dor, ao nosso sofrimento. Por isso vem ao nosso encontro. Peçamos ao Senhor, neste dia, que acalme a nossa tempestade, que acalme a tempestade do nosso coração e que nos dê esta fé de confiar sempre na Sua presença em nossas vidas. No barco da nossa vida está o Senhor, que manda a tempestade se calar. Apresentemos ao Senhor neste dia a nossa prece, a nossa oração. Rezemos por todos aqueles que nesse dia celebram o dom da vida, para que iniciem este novo ciclo com a bênção de Deus. Rezemos também por todos os nossos irmãos enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão em suas casas. Para que o Senhor possa visitá-los e curá-los de todas as enfermidades do corpo e da alma. E recuperados possam voltar ao convívio de seus familiares, retomarem suas atividades. Rezemos também por todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos e estão sofrendo tanto. Para que o Senhor possa consolar o coração dessas famílias. Rezemos também pelos nossos irmãos desempregados, para que encontrem portas abertas de um novo emprego. Rezemos pelas pessoas que contam com as nossas orações. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Rezemos por cada um de nós, para que tenhamos essa confiança no Senhor, que mesmo barca da nossa vida sendo agitada, nós temos o Senhor que manda acalmar toda a tempestade. Apresente também ao Senhor as suas tempestades, o que tem afligido o seu coração, o que tem te angustiado. E todas as nossas intenções nós apresentamos ao Pai, rezando juntos. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consagremos ao Imaculado Coração de Maria o nosso dia, as atividades deste dia, a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, queremos encontrar neste dia. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão do Imaculado Coração de Maria, que o Senhor aquiete toda a tempestade do seu coração, te abençoe, te guarde, te proteja sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, um dia muito abençoado. Permaneçamos sempre na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe com sua Mãe Maria Santíssima. Um excelente e abençoado dia a você. Minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo. Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo.
está